alunos da terceira série, sejam muito bem-vindos à nossa aula de História. Na aula de hoje nós vamos continuar ainda naquela questão do processo da Guerra Fria, porém com o destaque principal para as principais manifestações comunistas durante esse período. Nós vamos ver alguns eventos que foram ligados à implantação do socialismo em algumas regiões do planeta, como por exemplo na China e na Coreia. Com destaque para a Coreia, nós vamos ver a questão da Guerra da Coreia, que acabou fazendo a divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Nós vamos também compreender quais foram os fatores que levaram a esse conflito e as consequências desse conflito até o dia de hoje. Como vocês podem perceber, ainda existem tensões naquela região. Espero que vocês gostem do vídeo. Qualquer dúvida, vou estar à disposição de vocês. E vamos juntos então para essa aula da disciplina de História. Bom dia a todos. Nós vamos começar a aula de hoje entrando numa nova abordagem, mas ainda com paralelo em relação ao conteúdo que nós vimos anteriormente, que foi a questão dos movimentos, né? Nós vimos lá movimentos de descolonização na Ásia e na África, né? E dentre o contexto que nós vimos em relação aos movimentos de descolonização, nós chegamos a ver que alguns desses países que acabaram por por se tornarem independentes, na verdade, alguns países asiáticos e alguns países africanos, eles optaram por não seguir o caminho do contexto geral que nós vamos ver nesse bimestre, que é a questão da Guerra Fria. Né? Vocês chegaram a ver, por exemplo, o surgimento da Conferência de Bandung, na Indonésia, que formou o movimento dos não-alinhados. Nós tivemos lá países como a Índia, a própria Indonésia, o Egito, que tomaram uma posição de não fazer parte dessa disputa ideológica que acontecia no mundo em relação à Guerra Fria. Só que na aula de hoje nós vamos ver países que tomaram realmente partido em relação à Guerra Fria, sendo influenciados direta ou indiretamente, tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética. No foco de hoje nós vamos ver as principais movimentações comunistas, né, as principais atuações no espectro comunista no mundo, né, com destaque especial nessas duas aulas, com destaque especial para 4 eventos significativos, que vão ser a Revolução Chinesa, que é a capa que vocês estão observando aqui, a Guerra na Coreia, a Guerra no Vietnã e a Revolução Cubana. Primeiramente, nós vamos dar ênfase para a Revolução Chinesa e para a Guerra na Coreia. Só que assim, para a gente compreender um pouco, vamos voltar aqui para ver alguns objetivos, para nós compreendermos quais são os objetivos do capítulo, né, do conteúdo. Nós vamos observar o contexto político e econômico, né, desses primeiros anos do mundo após a Segunda Guerra, né, com destaque para a Guerra Fria. Vamos compreender a questão da China, como que a China, quais foram os fatores que levaram a China a se tornar de fato socialista, quais foram os fatores da Guerra da Coreia e a relação dela com a Guerra Fria, qual foi o processo, né? E também mais adiante nós vamos compreender a questão da emancipação política da Indochina, né? A Indochina que compreendia a região que hoje é o Vietnã, e a questão do processo revolucionário em Cuba, que fatores levaram Cuba a entrar numa onda revolucionária e acabar, vamos dizer, aderindo ao socialismo e ao bloco soviético. E essa adesão de Cuba mais adiante vai gerar problemas bastante significativos para os Estados Unidos, né, devido à proximidade geográfica dos dois países, ok? Mas assim, nós vamos observando aqui a relação entre a exploração imperialista e a adoção do socialismo, quais são as características que envolvem uma coisa e outra. Primeiramente, são questões mais pontuais, vamos dizer, com a falta de infraestrutura, a economia, vamos dizer, a economia muito fraca logo no começo, né? O imperialismo que foi bastante responsável por esse processo de economia bastante defasado, e a maior parte, né, vamos dizer, a crença da população, ou a maior parte da população, no socialismo como uma forma de solução para superar essas desigualdades e levar o país ao caminho do desenvolvimento, ok? E assim nós vamos entrando então no contexto da Revolução Chinesa. Mas o que acontecia antes do processo de Revolução Chinesa? E, obviamente, quem que é esse cidadão que aparece aí sorrindo na foto, né? Todos vocês já devem ter ouvido falar esse nome pelo menos alguma vez, né? O grande personagem da Revolução Chinesa, e até hoje o grande personagem da China, é o primeiro líder chinês, que é o Mao Tse Tung. Mas nós vamos ver como que ele apareceu nesse contexto.
A China até então, gente, ela era um império. Né? A China era o maior império, vamos dizer, em questão de idade. Né? Era o mais antigo império do mundo. Ela teve origem lá no século 3, 4 a.C. E só veio ter seu fim no ano de 1912. Né? O último imperador, que era o Pu Yi, né, o nome dele, foi derrubado pelo Sun Yat-sen, que é esse senhor que está aparecendo aí na foto de vocês. Ele derruba o imperador Pu Yi, né, e a dinastia Qing, e ele proclama a República. Acontece a proclamação da República em 1912. Ele, junto com o partido dele, né, o Kuomintang, ele vai instaurar um novo regime político no país. O lema dele era basicamente o desenvolvimento do nacionalismo, a implantação de uma democracia e a união do povo chinês em prol do bem-estar social. Tinha as questões externas, a influência, por exemplo, a China ela foi bastante influenciada e pressionada por potências europeias para que ela aderisse ao contexto de imperialista europeu, principalmente, em relação à Grã-Bretanha, Portugal, a Rússia, até mesmo o Japão teve pretensões imperialistas na China. Ela ficou muito enfraquecida por conta dessa interferência externa, sem contar também os problemas internos que haviam dentro do território chinês, né, das facções que haviam surgido ao longo desse processo de transição entre a decadência do Império, a queda e a proclamação da República. Okay? Uma das tendências que o Sun Yat-sen ele vai fazer vai ser a aproximação do Kuomintang com o Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês que já tinha a liderança ali do Mao Tse-tung e de outros líderes revolucionários. Né? Ele ficou pouco tempo no poder, né, o Sun Yat-sen. Ele teve uma importância significativa para a consolidação da República Chinesa, mas ele não ficou muito tempo no poder. Okay? O partido dele, o Kuomintang, ele tinha alguns pretextos, algumas filosofias de atuação. Entre elas tinha a questão do nacionalismo, da democracia e da solidariedade, né? Conscientizando o povo chinês da necessidade de lutar contra o imperialismo. Né? Eles queriam conscientizar o povo chinês de que o imperialismo estrangeiro, né, principalmente o imperialismo europeu, foi muito nocivo para a população chinesa e que era hora de combater esse problema externo, vamos dizer assim. Okay? O Sun Yat-sen ele morre em 1925, né? E o partido que ele havia comandado, o Partido Nacional, ele vai ficar nas mãos do general Chiang Kai-shek. Né? Ele vai, a princípio, ele vai tentar um processo de aproximação e de união com os comunistas. Porém, por conta de várias divergências, isso não acontece e aí nós vamos ter o primeiro atrito entre essas duas grandes forças políticas do cenário chinês. Ele vai tentar um processo de aproximação, porém não dá certo. E aí ele passa a mudar a estratégia dele. Qual seria a estratégia de ação dele, então, nesse caso? Ele vai partir para a violência. Né? Ele vai tentar atacar, vai matar alguns líderes, alguns integrantes do Partido Comunista. E com isso, em 1928, Chiang Kai-shek chega ao poder. Né? Porém, de uma forma bastante arbitrária, de uma forma bastante autoritária. Ele chega no poder implementando medidas completamente fora de contexto, fora de ordem. Né? O Chiang Kai-shek. O Partido Comunista, como ele sofreu bastantes perdas, né, muitas perdas de liderança, de baixas, ele estava à beira da aniquilação total, já que o Chiang Kai-shek ele tinha o apoio até mesmo de algumas potências estrangeiras nesse sentido, né, mudando completamente o panorama, a ideia central que era do Kuomintang na época do Sun Yat-sen. Né? E aí, para evitar a eliminação completa, o Mao Tse-tung, que se tornou a principal liderança do Partido Comunista, ele lidera para o interior uma marcha entre 1933 e 1934, conhecida como a Longa Marcha. Durou aproximadamente 2 anos, né, de 33 a 35, na verdade, onde ele percorreu 9.650 quilômetros, levando mais de 100 mil pessoas, né, partidários do Partido Comunista, para o interior para fugir dos ataques do Chiang Kai-shek. Porém, iriam tanto os nacionalistas quanto os comunistas, eles iriam enfrentar um inimigo em comum a partir do ano seguinte, porque em 1936, os japoneses eles invadem as regiões chinesas, eles invadem primeiramente a Manchúria, né? E assim,
eles invadiram e destruíram praticamente tudo que eles encontravam no caminho. Cidades ali da região da Manchúria foram completamente destruídas pela invasão japonesa, né? E aí, tempos depois, acontece a Segunda Guerra Mundial, e contra o inimigo comum, né, contra o inimigo comum, no caso era o Japão, o Kuomintang, do Chiang Kai-shek, e o Partido Comunista liderado pelo Mao Tse-tung, eles são obrigados a unir forças, né? É aquela velha frase que o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. No caso, o inimigo dos japoneses era o Kuomintang e o PCC, né? O Partido Comunista Chinês, de passagem. E diante disso eles vão unir forças para atacar e repelir a invasão japonesa durante todo o período da Segunda Guerra Mundial, né? O Chiang Kai-shek e o Mao Tse-tung formaram uma ação conjunta, onde o presidente, né, Chiang Kai-shek, ele fornece armas e treinamento tático para o Mao Tse-tung e seus partidários, né? E assim, os dois lados, as duas correntes, elas tiveram como combater, né, o invasor japonês até o final da guerra em 1945. Porém, com o final da guerra, com a rendição japonesa lá pelas bombas atômicas, o Mao Tse-tung ele retoma a guerra civil, né? Ele retoma a guerra civil, e com isso, essa guerra ela dura até 1949, aonde o Mao Tse-tung ele consegue vencer, né? Ele vai ter o apoio da União Soviética a partir desse período, e com esse apoio ele consegue virar o jogo e vencer esse confronto contra o Chiang Kai-shek e assume o poder total da China, né? Em 1949, então, é implementada a República Popular da China de tendência socialista, né? Tanto que, ano retrasado, em 2019, houve uma gigantesca festa em Pequim para a comemoração dos 70 anos do governo da República Popular da China, né? Onde eles mostraram as inovações tecnológicas, até mesmo as inovações militares, um exército gigantesco de homens e mulheres, né? As forças navais, as forças aéreas. Foi uma parada militar como nunca se viu na China, em homenagem aos 70 anos da fundação do governo chinês, né? O Mao Tse-tung vence, o Chiang Kai-shek derrotado, ele foge para a ilha de Formosa, que é a região hoje de Taiwan. E lá ele implanta um governo capitalista, lá ele cria a República da China, né? E esse ato que o Chiang Kai-shek ele acaba fazendo gera problemas até hoje, porque a China não reconhece a independência de Taiwan. São poucos países que reconhecem a independência de Taiwan. Se eu não me engano, são 10 ou 12 países que reconhecem, né? Os demais acabam por não reconhecer, e entre eles os Estados Unidos, apesar dele sempre protestar contra a ação chinesa para a ilha de Taiwan, os Estados Unidos ele não reconhecem Taiwan como um estado independente, né? A China vê Taiwan como uma província rebelde. Não sei se vocês observaram recentemente, houveram vários confrontos em Hong Kong, porque os moradores de Hong Kong eles buscam a autonomia total da região em relação à China, né? Mas a China ela não abre mão nem um pouco, tanto de um território quanto de outro, né? Para ele, Hong Kong e Taiwan são consideradas províncias rebeldes, em especial Taiwan, né? Só que acontece esse impasse. Existe o governo nacionalista, né? Até hoje o Kuomintang é um partido muito forte em Taiwan, e do outro lado, na China continental, é o governo socialista, governado pelo Partido Comunista Chinês. Okay? Uma vez implementada e consolidada a República Popular da China, algumas medidas, né, amplamente apoiadas pelo ideário socialista foram implementadas. A reforma agrária, o fim dos privilégios da burguesia, da propriedade privada, a organização sindical, onde esses sindicatos eles eram apoiadores do regime, a criação de um comitê de desenvolvimento de trabalho e de desenvolvimento agrícola. Nesse caso, os estrangeiros, né, na época, entre 1949 e 1952, aproximadamente 800 mil estrangeiros foram expulsos do país, né? Principalmente de grandes cidades como, por exemplo, Xangai, Cantão e Pequim, né? Eles foram expulsos. E com o apoio da União Soviética, já que era uma importante aliada ali, né, na região, e até mesmo no contexto da Guerra Fria, a China ela desenvolve sua produção industrial.
A China ela tinha a vantagem, assim como a União Soviética, ela tinha a vantagem de ter inúmeras reservas de recursos estratégicos. Porém, ela não tinha tecnologia e nem os investimentos iniciais. O que a União Soviética faz? Ela fornece tanto essa tecnologia quanto os investimentos iniciais para a China começar a sua produção industrial. E hoje a gente pode ver muito bem que a China ela tem um parque industrial bastante consolidado e muito mais competitivo até mesmo que outros países bastante desenvolvidos. Ok? Em 1957, a China ela vai, o Mao Tse-tung, na verdade, ele vai criar um programa bastante ousado, vamos dizer, né, que é a questão de o grande salto para frente, né? Vamos dizer que é um jeitinho mais arriscado, mais ousado do programa que o JK queria, que o programa do JK implementou aqui no Brasil. Lembra lá a questão do JK, que ele queria crescer 50 anos em 5 aqui no Brasil? A China, nessa época, e vamos dizer que era mais ou menos num período, né? O JK governou de 58, né, até 61 aproximadamente. E aí, em 1957, a China ela tinha o intuito de crescer em 2 anos o que a União Soviética cresceu em 30. Bastante ousado. E como para isso, aconteceu, como que isso aconteceu? Né? Vamos dizer que houve, o Mao Tse-tung, ele obrigou praticamente os camponeses a produzir em larga escala, porém, essas produções, boa parte não ficavam com eles, né? Houve um aumento da produção gigantesca, tanto em grandes cidades como em grandes regiões metropolitanas, porém não deu certo. Foi um fracasso total, porque não houve um planejamento prévio para todo esse grande avanço de produção. Não havia áreas de escoamento, não havia como escoar, por exemplo, a produção agrícola. Não tinha portos, não tinha estradas, não tinha uma infraestrutura suficientemente capaz de atender a toda essa demanda, né? Tipo as demandas agrícolas e as demandas industriais para outras regiões do país. E com isso, o grande salto para frente foi um completo desastre, vamos dizer assim, né? Só que, em relação para compensar, vamos dizer, esse fracasso do grande salto para frente, o Mao Tse-tung ele acabou criando uma ideologia um tanto quanto mais radical, vamos dizer assim. E ele apostou na geração nova, na nova geração, na geração dos jovens, né? Ele achava que os velhos não estavam aptos para levar a China a um passo adiante no socialismo, né, vamos dizer assim. E aí ele vai apostar na juventude, mas no sentido de cada vez mais concentrar a juventude numa ideologia, na sua própria versão do socialismo, né? Se vocês observarem aqui, nós temos 3 estudantes chineses que estão lendo o Livro Vermelho, né? O Livro Vermelho. O Livro Vermelho hoje é um dos livros de cabeceira, vamos dizer assim, da juventude socialista na China, né? Onde eles diziam que tinha que abandonar os 4 velhos, as velhas ideias, a velha cultura, os velhos costumes e os velhos hábitos, para se tornar uma sociedade plena, uma sociedade totalmente socialista, beirando o comunismo, né? Vocês observarem aqui, a propaganda foi muito difundida em relação a essa transformação cultural, né, que vai descambar na revolução cultural chinesa, né? A revolução cultural, vamos dizer que ela foi uma demanda do próprio Mao Tse-tung, que levou à morte de centenas de pessoas. Foi a fase mais radical do processo revolucionário chinês. Por quê? Vamos dizer, não havia ninguém imune. Se ele achasse algum traço de infidelidade ao regime, ele automaticamente mandava a pessoa ser presa, condenada e até assassinada, morta, né? Vamos dizer assim. Durante esse processo de revolução, durante esse intenso processo de revolução cultural, a China ela estava completamente isolada para o resto do mundo, e até mesmo para a sua principal parceira, para a União Soviética, né? Em 1976, né, o Mao Tse-tung ele acaba morrendo, ele morre, e os outros integrantes dele
que ficaram conhecidos como o Bando dos Quatro, foram presos, né, após a mudança de governo. Né, eles foram presos e condenados à morte. Né, até mesmo a esposa de Mao Tse Tung, né, a Jiang Qin, ela teve a pena de morte decretada, porém foi convertida para uma prisão perpétua. Ela morreu na prisão, ok? As novas lideranças, depois, com a morte de Mao Tse Tung, acontece um processo conhecido como desmaoização, que é a eliminação de todos os traços que foram relacionados ao governo anterior do Mao Tse Tung. As novas lideranças, os novos governos restabeleceram relações diplomáticas e comerciais com outras nações e implementaram o que a gente vai conhecer como a economia de mercado, áreas econômicas exclusivas para a comercialização e para o fluxo intenso de mercadorias, tanto produção interna quanto produção externa. Né? Essas mudanças são as principais responsáveis para a China ser hoje o que ela é. Hoje a China é a segunda maior potência do mundo, tem a maior economia em crescimento há décadas e é uma economia com crescimento de 2 dígitos. O pior cenário para a China, por incrível que pareça, foi ano passado. Ano passado, com o PIB deles não caindo, crescendo apenas 5%. Okay? Esse foi o pior crescimento da China, 5%. Para vocês terem uma ideia, uma comparação com o Brasil, 5% o Brasil atingiu no auge do seu crescimento econômico nos últimos anos. O maior índice de crescimento do Brasil foi 5,1% lá em 2007. Entendeu? Ou seja, o maior crescimento do Brasil na história recente foi o pior crescimento da China também na história recente. Só para vocês verem como que essas transformações, após a morte do Mao Tse Tung, acabaram sendo benéficas economicamente para o governo chinês. Ok? Agora nós vamos avançando aqui um pouco para a Guerra da Coreia. Né? Nós vamos observar o que aconteceu ali na região coreana, que também teve uma influência significativa da Guerra Fria, não só do socialismo, mas da Guerra Fria como um todo. Ok? A Coreia, de 1910 a 1945, ela foi um protetorado japonês. Os japoneses eles invadiram, ocuparam a Península Coreana, e assim, os japoneses naquela época eles tinham a mesma ideologia parecida com o totalitarismo nazifascista. Né? Eles tinham lá a sua versão oriental de raça superior e eles tinham a sua versão de raças inferiores. Por exemplo, coreanos e chineses eram considerados inferiores aos japoneses. Tanto que nesse período de dominação, os coreanos eram proibidos de falar coreano e de usar roupas e algo que relacionasse a cultura coreana. Ou seja, na marra, eles tiveram que aprender a língua e os costumes japoneses. E se eles não respeitassem isso, eles eram assassinados. Houve grandes períodos de assassinatos, de homicídios contra coreanos nessa fase de ocupação até 1945. Com o fim da guerra e a rendição japonesa, a região da península ela foi ocupada pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Né? Bases militares foram construídas ali para monitorar o Japão. Né? A ONU, recém-criada, a ONU, Organização das Nações Unidas, ela demarcou os territórios aonde os dois países ocupantes tinham que ter o controle. No norte ficou a União Soviética e no sul ficou os Estados Unidos. O paralelo, eles usaram um paralelo geográfico que delimitava a região de um para outro, era o paralelo 38. Okay? O combinado era que os dois países eles se retirassem até 1955. Né? O combinado era para eles se retirarem. Porém, vamos dizer assim, alguns não cumpriram muito bem essa regra. Por exemplo, os Estados Unidos foi o primeiro a se retirar. Só que ele se retirou em 1954, basicamente. A União Soviética se retira no limite do prazo. Né? Porém, o governo, as lideranças internas já estavam bastante polarizadas. Né? Já estavam bastante polarizadas nesse sentido. Por exemplo, no norte, nós teríamos ali a liderança do Kim Il-sung. Vocês lembram lá do gordinho coreano hoje, do Kim Jong-un? Né? O Kim Jong-un ele é neto do Kim Il-sung, que foi o fundador da República Popular Democrática da Coreia do Norte. Okay? E no sul ficou o governo sul-coreano, que tinha lá um cara chamado Syngman Rhee.
basicamente isso. E era um total anticomunista. Com a retirada das tropas americanas e soviéticas da península, o cenário ficou perfeito para uma guerra, porque tanto o Kim Il-sung quanto o Syngman Rhee, eles queriam unificar a Coreia do Norte, a Península Coreana, porém na sua ideologia. E obviamente que isso deu um conflito, né? A Coreia do Norte invade em junho de 1950 a Coreia do Sul, né? E com o objetivo de unificar a península sob o comando socialista. Só que os Estados Unidos interferem. Eles entram em ação com o general Douglas MacArthur e ele fala o seguinte para o presidente americano: olha, a situação pode ser resolvida se a gente lançar uma bomba atômica na capital da Coreia do Norte, né? E ele não hesitou, vamos dizer assim, tipo, olha, pode acontecer isso, se a gente pode resolver essa situação só lançando uma bomba nuclear. O presidente americano não gostou nem um pouco disso e removeu o MacArthur da liderança ali do exército na Coreia. Em 1953, depois de uma longa fase de conflitos onde havia ganhos tanto dos comunistas quanto dos capitalistas, né, vamos dizer que em algum tempo a guerra ficou uma guerra de território, um perde-ganha, perde-ganha. Em 1953, a ONU interferiu mais uma vez e intermediou um cessar-fogo, né, aonde, vamos dizer, aonde novamente o paralelo 38 ele se tornou como a fronteira entre os dois países que surgiram. Tinha lá em cima a República Popular Democrática da Coreia do Norte, né, da Coreia, na verdade, conhecida mundialmente como Coreia do Norte, e no sul a República da Coreia, apenas isso, que nós conhecemos como Coreia do Sul. Ok? Vocês devem ter observado nos últimos acontecimentos que vários conflitos acontecem ali naquela região da fronteira. E vários eventos históricos aconteceram naquela região da fronteira. Por exemplo, nos últimos anos, o ex-presidente americano, Donald Trump, ele foi o primeiro presidente a pisar em solo norte-coreano, né? A relação entre Coreia do Norte, Coreia do Sul e principalmente entre Coreia do Norte e Estados Unidos, ela é marcada por altos e baixos. Vamos dizer que mais baixos do que altos, né? A única parte alta, vamos dizer assim, foi durante o governo Donald Trump, que ele praticamente foi vamos dizer, o período de maior aproximação entre Coreia do Norte e Estados Unidos de toda a história, desde a fundação da Coreia do Norte, né? Houve lá uma tentativa, um avanço no processo de desmilitarização e de desnuclearização da Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte ela é conhecida por sempre estar tentando conseguir a sua bomba nuclear, né? Eles dizem que é para fins pacíficos, mas todos sabem que os testes nucleares visam ou alvos próximos, como o Japão e principalmente a Coreia do Sul, né? Com a mudança de governo nos Estados Unidos, né, saiu o presidente Trump e entrou agora o Joe Biden, tudo ficou incerto novamente, porque o Biden ele já se mostrou um tanto quanto exitoso em relação às propostas que o Kim Jong-un havia estipulado para o governo anterior. E o Kim Jong-un também não se mostrou nada amigável com as novas diretrizes que o Joe Biden está tomando em relação a esse conflito e ao programa nuclear deles, né, na Coreia do Norte. E assim, uma outra curiosidade para esse conflito: não houve um acordo de paz, não existe um acordo de paz entre a Coreia do Sul. O que acontece é um cessar-fogo, é o cessar-fogo mais longo de toda a história, porque nós já estamos em 2021, já vai chegar aproximadamente aos 70 anos de cessar-fogo. Existem aproximadamente 68 anos de cessar-fogo, né? Ou seja, a qualquer momento, se acontecer algum passo em falso, pode sim retomar de novo os conflitos, como já aconteceu várias vezes, né? De tentativas de tensão, momentos de tensão entre as duas Coreias, que obviamente preocupa o mundo inteiro, né? E assim, gente, basicamente essa foi a aula de hoje. Aqui nós temos os prejuízos que essa guerra da Coreia em 3 anos ela causou, né? Para os Estados Unidos, basicamente 33 mil mortos e aproximadamente quase 265 mil feridos. Coreia do Sul, ali 70 mil mortos. A Coreia do Norte foi a que mais perdeu pessoas, 1 milhão e 600 mil mortos, né? Na questão dos civis, a Coreia do Norte teve também as perdas maiores, né? Basicamente 3 milhões de civis só na Coreia do Norte, e a Coreia do Sul perdeu 500 mil de civis, ok? Basicamente esse foi o nosso conteúdo da aula de hoje. Na próxima aula nós vamos ver
também mais outros dois contextos envolvendo a atividade comunista no mundo em relação à Guerra Fria. Nós vamos ver a Guerra do Vietnã, que tem um peso bastante significativo, assim como a Guerra da Coreia para os Estados Unidos em especial, e a Revolução Cubana, que também vai desencadear eventos mais tensos nesse período da Guerra Fria. Ok? Qualquer dúvida, gente, que vocês venham a ter, vocês podem me chamar em relação ao vídeo, em relação às atividades, ok? E no mais é isso. Um forte abraço a todos, cuidem-se, fiquem bem e até a nossa próxima aula.